O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é a característica, a virtude, é a virtude principal para a santidade. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E toda vez que ele dizia sim, Jesus dizia: apacenta minhas ovelhas, apacenta, apacenta. E Jesus não perguntou, né? Quantos títulos universitários você tem? Quantos históricos? Quais os cursos que você fez na vida para você agora ser líder? Ser, né, um líder da comunidade, um apóstolo, um missionário. Quantos cursos? Jesus não perguntou quantos títulos e cursos. Perguntou o amor. A minha proximidade com Deus me capacita para o exercício cotidiano da minha missão. Sem proximidade da minha vida com Deus, é difícil eu me santificar. É difícil eu cumprir a minha missão, meu exercício do dia a dia, minhas tarefas. Se a gente olhar todos os grandes santos da igreja, a primeira coisa antes de ser santo, né, no processo de canonização, eles olham as virtudes heróicas. Não é o tanto de coisa que fez prática. A prática é importante, a missão, mas principalmente as virtudes heróicas, principalmente o amor, a relação com Deus. Se teve e não teve. Hoje podíamos dizer também: Santa Rita, tu me amas? Santa Rita, tu me amas? Santa Rita, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E quantas ovelhinhas que Santa Rita está apacentando
até das causas impossíveis, coisas, que devoção. Nós lá em Brasília, Distrito Federal, também estamos no mesmo processo de vocês. Temos um grande santuário de Santa Rita de Cássia. A Bênção das Rosas, lá também foi dada entrada para tornar santuário. E muita gente, a devoção muito forte. Como é bonita essa devoção a Santa Rita. E hoje, também nos preparando para o Pentecostes, o temor de Deus. Santa Rita e o temor de Deus. Muitas vezes a gente compreende errado o temor, né? Quando você tem temor, na ótica humana, o que você faz? Você se afasta, né? Eu tenho temor de você? Não vou passar nem perto. É muito horrível, né? Tu ter temor de Deus, ter medo de Deus, se afastar. Santa Rita não tinha medo de Deus. Tem vezes que você tem medo por causa da tirania, caso o outro é ditador. Temor não é isso. O temor de Deus, na verdade, é aquela preocupação que você quer ficar bem próximo de Deus, para fazer sempre a sua vontade. Os grandes santos sempre diziam, né? Eu quero sempre fazer a vontade de Deus. O temor, tu fica com medo de ficar longe de Deus, tu quer ficar bem perto. O temor de Deus não é se afastar de Deus. Tem vezes que o temor de Deus é se aproximar. Tu tem medo de ficar longe, porque se tu ficar longe, tu perde os parâmetros da tua vida, tu perde o sentido da vida. Quanto mais próximo, mais luz para a tua vida. Então, Santa Rita queria estar muito próximo de Deus o tempo todo, desde criança. Até ela queria consagrar toda a sua virgindade, pureza, colocar tudo, ela queria ser pura. Deus é pureza, Deus é amor, Deus é tudo. Ela queria se consagrar totalmente a Deus desde pequena. Mas como tinha sido prometida em casamento, mesmo assim, ela vai conseguir viver esse temor, mesmo na vida matrimonial, depois na vida religiosa, contemplativa. Ela foi uma mulher, uma mãe extraordinária. O que me chama a atenção na vida dela, porque todo santo a gente acha que é vida fácil ser santo, não é fácil não. Teve um monte de problemas, confusão, também na nossa vida de família, tem vezes filhos que incomodam, marido, mulher que incomoda, ela também teve isso. Teve muita dificuldade aí. Mas uma coisa ela teve, o temor de Deus, bem presente na vida dela. Olha que mulher, que mãe espetacular. Uma mulher doce, fina no trato. Tu olhava, ela tinha Deus dentro de si. Muita paciência. O temor de Deus, qual a preocupação do temor de Deus? Ficar próximo de Deus. Ela vendo que o marido está meio distante, meio impulsivo, agressivo nos primeiros anos de casamento, ela fez de tudo com paciência, amor, e a palavra bem certa do temor de Deus, docilidade. Que mulher doce, lábios de mel, doce, docilidade. Quem está próximo de Deus é uma pessoa doce, tanto no relacionamento conjugal, quanto os relacionamentos azedos, não tem paciência. Agora em pandemia, o que deu de briga conjugal? Terrível, muita separação, tempo de pandemia. E essa mulher que vive o dom do temor de Deus, da proximidade, ela tem um grande respeito para com Deus, não por medo, mas por amor, querer sempre fazer a vontade de Deus, estar próximo de Deus. O temor, e ela não viveu esse dom do temor do Espírito Santo, esse temor de Deus, só para si. Como ela queria estar próxima de Deus, ela ficou preocupada com o marido que estava um pouquinho longe de Deus. Ela foi trabalhando com jeitinho ali, e ele foi modificando, foi melhorando. Então a importância, né, quando você está cheio de Deus, próximo de Deus, você vai cativando o outro também, provocando no outro a conversão, a mudança de vida. O temor de Deus, né, faz com que eu seja uma testemunha dessa minha proximidade com Deus para com o outro. Eu seja um instrumento de Deus para com o outro.
o temor de Deus como respeito pelo transcendente, como eu vou manter esse dom do temor de Deus em minha vida, esse dom do Espírito Santo. Tu olha para Santa Rita de Cássia, uma mulher de muita oração, muita espiritualidade. E o temor de Deus a gente mantém principalmente através do cultivo o quê? Das virtudes. Nós temos duas maneiras, né? Para ficar santo ou pecador. Se você cultivar as virtudes, você vai... Aqueles atos repetitivos, bons, que cada dia tu repete as virtudes. Tu pode repetir todo dia virtudes na tua vida, tu vai se santificando. Ou você pode repetir coisas ruins na tua vida, que a gente chama vícios. Hoje tem pessoas que têm vícios, não conseguem sair. Quanto você mais cultiva o vício na tua vida, mais você parece que vai se distanciando de Deus. Exemplo, uma virtude, o amor. Uma característica dela, docilidade. Mesmo que o marido era agressivo, impulsivo, ela é com aquela voz doce, com jeito. A virtude do amor, a gente chama a virtude, as 3 virtudes, né, teologais: caridade, amores, né, fé e esperança. Então, o cultivo das virtudes em nossa vida ajuda a nos aproximar de Deus, a cultivar esse dom que Deus nos dá, do temor de Deus. E o mais bonito na vida dela, né? Ela que fez de tudo, esse respeito, essa proximidade de Deus, esse temor, mais do que por amor, do que medo. Ela não tinha medo de Deus. Ela sentia Deus em si. Como São Paulo, né? São Paulo é um apóstolo também dos pagãos. Depois chega um momento que ele vai dizer: Deus, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Diz: olha, a experiência da proximidade. Os santos fazem uma experiência muito próxima de Deus na vida. Porque se a gente compreender o temor de Deus como medo de Deus, que Deus é castigo, Deus é olho grande, fica olhando meus pecados, a gente vai se afastar. Quando a gente tem medo, se afasta. O temor de Deus é o contrário, é proximidade. É confiança. Confiança inabalável em Deus. Ela tinha tanta confiança, né? Depois de 18 anos, casada, depois vai perder, né, o marido. Mesmo assim, ela não desanima, não. Ela mantém a firmeza, mantém a fé, mantém a espiritualidade. E mesmo assim, o temor aparece muito na vida dela. Ela é preocupada, porque a gente sabe que na vida humana muitas vezes tem a revolta, né, com a perda do pai, da mãe, da filha. Talvez tem as revoltas aí, quer dar o troco. Ela não. O temor de Deus nunca dá o troco, nunca a vingança, nunca o mal. Ela incentivava os filhos a fazer o quê? A perdoar. O temor de Deus sempre quer a proximidade, nunca a morte do inimigo. Vamos achar os assassinos do meu marido, vamos matar eles, dar o troco. Os filhos dela podiam ter feito isso também. E ela rezava para que não acontecesse isso. Fez de tudo para não acontecer isso. Se for para acontecer isso, prefiro que meus filhos morram, mas nunca faço mal a ninguém. Olha, para dizer isso não é fácil, né? É uma mulher de muita fé, muito temente a Deus, muito próxima. Então ela sempre incentivava, né, o perdão. Até os filhos depois vão pegar doença, vão morrer. E mesmo assim ela vai incentivar eles e orientar. E eles vão concretizar, vão perdoar, né? Até mesmo os assassinos, até os inimigos. Então ver o temor de Deus leva você a ser uma pessoa misericordiosa. Se você vive o dom do temor de Deus, nunca deseja o mal a ninguém. Santa Rita ensina isso, uma mulher dócil, a docilidade. E das maiores virtudes é o amor. Quando fala das 3 virtudes teologais, fala, né? Depois que a gente morre, não precisa mais ter fé, não precisa mais ter esperança. O que sobra? O amor. O tanto que você foi doce, que amou neste mundo. Quem ama, conhece. Quem ama, permanece em Deus.
Só Deus é santo, a gente diz. A gente não tem a capacidade de se tornar santo. Eu só me torno santo quando eu abro a minha vida, quando eu me torno próximo e deixo Deus atuar em mim. Porque a gente diz aquele conceito, porque alguns comunistas acham que só fazendo a caridade fica o santo. Não. Você tem que abrir a tua vida para Deus, abrir teu coração, ter fé. Porque tem gente que nem é católico, nem acredita em Deus e faz caridade. Então são santos também. Não. A santidade passa pela abertura, a proximidade, esse dom do temor de Deus, de se tornar bem próximo e sempre querer a cada dia fazer a vontade de Deus. Nunca ofendê-lo, sempre desejar o bem. E Santa Rita é essa pessoa, né? E depois que ela entra, né, que perde os filhos, o marido, ela entra também nessa vida religiosa contemplativa. O bonito, né? Ela fica meditando sobre o sofrimento de Cristo e diz, eu também quero experimentar o espinho, né, que vem e deixa a sua marca, a ferida, a dor. Depois toda a devoção que vai surgir, né? Aí esse tempo de exclusão, que ela vai passar meio doente. Depois esse ferimento vai se tornar depois, né, aroma de rosas. E depois os vários milagres que vão acontecendo, também através do contato com essa santa, né, a pessoa que abraça, está com o braço deficiente, já consegue a cura. Depois vem toda a devoção. E ela, quando tentou entrar no convento ainda, né, teve as negações. Se não tivesse o dom do temor de Deus, o que seria? Saía blasfemando, né? Essas irmãs, quem pensa que são? Até diz o Evangelho, né? Muitas coisas na vida a gente tem que insistir até a porta abrir. Ela insistiu lá. E aconteceu aquela lenda, aquele milagre, né? Os devoções aos 3 santos que ela tinha. De repente ela conseguiu ingressar lá, nessa vida contemplativa, apareceu lá na capela. Ninguém soube explicar esse milagre. Está lá. Depois as diversas curas, e começou uma devoção muito forte, né? Essa Santa Rita, como a santa de Deus, a santa das causas impossíveis. Eu disse a causa impossível, né? Eu acho que uma das mais importantes, os milagres mais importantes para a nossa vida, eu diria que é a nossa proximidade com Deus. De repente a gente está meio distante. Essa seria a causa mais importante, de a gente estar mais próximo de Deus e ser uma pessoa dócil a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Nesse momento vamos fazer a ladainha.